A teoria dos animais observadores parte de uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora. E se os animais não fossem apenas criaturas vivendo instintivamente na Terra, mas sim entidades silenciosas que observam, registram e entendem muito mais do que revelam? Não estamos falando de inteligência animal comum, como macacos usando ferramentas, golfinhos se comunicando ou corvos planejando tarefas. A hipótese vai além disso. Sugere que os animais seriam testemunhas do mundo, seres que sabem coisas que os humanos ainda não descobriram, porque estavam aqui antes de nós, e continuarão aqui depois. A base dessa teoria começa com um detalhe ignorado por séculos. Todas as civilizações antigas tinham uma relação simbólica e ritualística com animais específicos, como se eles fossem guardiões de segredos do mundo. No Antigo Egito, o gato não era só um animal doméstico, era uma entidade espiritual vigilante. Os nativos norte-americanos acreditavam que o corvo sabia verdades que os humanos não estavam prontos para ouvir. No Japão, o macaco era visto como o mensageiro que tudo observa. Em diferentes culturas, mas com o mesmo padrão, o animal é mais do que parece. Ele olha, ele sabe, ele não fala. Mas por que essa ideia sumiu do pensamento moderno? Porque a ciência ocidental, ao separar humano e natureza, classificou tudo o que não fala nossa língua como inferior. Porém, nos últimos 30 anos, algo mudou. A etologia, a neurociência animal e os estudos de comportamento começaram a revelar que os animais não só aprendem. Eles armazenam, antecipam, lembram e às vezes até disfarçam o que sabem. Corvos fingem esconder comida para enganar outros corvos. Polvos observam humanos e repetem ações sem nunca terem sido treinados. Elefantes voltam exatamente ao lugar onde um parente morreu, mesmo décadas depois. Cachorros são capazes de interpretar microexpressões faciais humanas que nem nós percebemos. Mas a pergunta é, por que eles fazem isso? Apenas por sobrevivência ou por consciência? A teoria dos animais observadores afirma que os animais vivem em um tipo de consciência paralela. Eles não competem com os humanos pelo controle do mundo. Eles apenas assistem ao que o ser humano faz. Eles têm linguagem, só que não é verbal. Eles têm memória, só que não escrita. Eles têm padrões sociais que não exigem política, religião ou tecnologia. Mas, acima de tudo, eles têm silêncio. E isso é o que mais incomoda. Porque enquanto o ser humano narra tudo o que faz, posta tudo o que pensa e tenta provar sua importância no universo, o animal apenas observa. E o que observa, guarda. Pense em um experimento simples. Quando uma pessoa desmaia, o cachorro chega antes dos humanos. Ele não precisa ser ensinado a reconhecer perigo. Ele percebe. Quando um terremoto está prestes a acontecer, os animais fogem horas antes. Eles não têm sismógrafos, mas sentem vibrações que estão além do alcance humano. Algumas espécies de pássaros conseguem antecipar mudanças de campo magnético terrestre. Tubarões conseguem detectar sinais elétricos mínimos no corpo de outros seres. Não é só instinto, é percepção ampliada. Agora imagine o mundo pelos olhos deles. Os animais veem a humanidade como uma espécie barulhenta, inquieta, imprevisível. Mas eles não reagem destruindo, nem domando os humanos. Eles apenas continuam existindo e adaptando-se silenciosamente. O que para nós parece inferioridade pode ser, na verdade, outro nível de inteligência, um que não precisa se provar. A teoria também levanta um ponto inquietante. E se o ser humano só não percebe que está sendo observado porque perdeu a capacidade de ficar em silêncio? Um simples olhar de um gato fixo em você. Um corvo pousado e te encarando por tempo demais. Um golfinho que volta e te encara como se estivesse avaliando. Há registros de animais que só mudam de comportamento quando acreditam que não estão sendo observados. Mas o inverso quase nunca é questionado. E quando eles estão observando a nós, o que estão tentando entender? Alguns pesquisadores independentes afirmam que os animais respondem mais ao comportamento humano do que ao ambiente. Um estudo não publicado, mas muito citado,
Observou que corvos mudam o tipo de vocalização dependendo do humor humano presente. Não para pedir comida, mas como se estivessem anotando algo. Como se fossem biólogos no zoológico invertido. Nós é que somos o experimento. E então surge a hipótese mais extrema. E se o silêncio animal não for incapacidade, mas escolha? Alguns animais conseguem imitar nossa fala, como papagaios, baleias e golfinhos. Eles podem reproduzir sons complexos, ritmos, variações, mas nenhum deles conversa. E se é porque sabem que quem fala demais revela fraqueza? Se o ser humano é o criador de narrativas, o animal é o guardião de dados. Não grava com tecnologia, mas com presença. Não escreve com tinta, mas com memória herdada. Eles já estavam aqui quando não existia linguagem humana. Eles viram as primeiras cidades, os primeiros navios, as primeiras guerras. Eles viram a máquina, o avião, a bomba. E continuam olhando, imutáveis. Como se o tempo não fosse ameaça, mas espetáculo. O ponto mais desconfortável dessa teoria, porém, não é que os animais entendem mais do que pensamos, mas sim que talvez eles saibam algo que nós não sabemos. Algo sobre o planeta, sobre o que aconteceu antes da civilização. Talvez eles não temam o fim do mundo porque já viram mundos acabarem antes. Não registraram em pedra nem metal, porque não precisavam. Guardaram na espécie, não no objeto. A ciência moderna ainda está começando a considerar inteligência animal como algo amplo, complexo e multifatorial. Mas enquanto ela tenta medir com ferramentas humanas, o animal continua observando. O ser humano pensa que domina o planeta, mas é sempre observado por um gato numa janela, um pássaro num fio, um cachorro na calçada, um corvo numa torre, um golfinho no oceano. Eles não interferem, apenas assistem. E talvez, se um dia a humanidade acabar, alguém continuará aqui para lembrar o que aconteceu. Não para escrever livros, não para lamentar, apenas para saber. Porque talvez o mundo nunca tenha pertencido a nós. Apenas foi compartilhado enquanto éramos avaliados. Essa é a teoria dos animais observadores. Os verdadeiros guardiões do planeta não falam. Eles veem e nunca deixam de ver.